Olá, estamos chegando. Hoje, dia 19 de outubro de 2023. Esse é o podcast Previna-se número 34. Então, muito obrigado a você que nos prestigia, você que nos honra com a sua audiência. Como eu falo todo o programa, né? O Previna-se é feito por você e para você. Então, você que tem interesse em participar, sugerindo pauta, sugerindo convidados, os nossos canais de comunicação por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que busca modernizar o seu elevador, manutenção de elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, manutenção predial, pintura de fachada, restauração de fachada. Estamos com o apoio da ProVip, provip.com.br, telefone deles 3533-2826, serviço de portaria, limpeza, zeladoria. Estamos com o Grupo Natzar, Natzar Serviços, o site deles, gruponatzar.com.br, telefone 2081-5811, e com relação às normas regulamentadoras, brigada de incêndio, revalidação de AVCB, Nova Estratégia Consultoria. Eles estão nas redes sociais como @novaestratégia.consultoria. O telefone deles é o WhatsApp 11 97602 6118. Já agradecer a você que nos acompanha, né? Já estamos com uma audiência satisfatória. Então divulga aí nas suas redes sociais, avisa aí que estamos no ar, porque hoje o tema é bombástico. Como todo tema, né? Acho que não teve nenhum tema aqui que você desse lado não ficou até com a pulga atrás da orelha depois que o convidado se apresentou, depois que explanamos o tema. E esse tema de hoje, ele foi uma sugestão de um internauta, que ele teve um problema no empreendimento dele com ele falou que é um cachorro de pequeno porte, só que eu tenho um cachorro, quando me deram, falaram que era pequeno porte. Só que ele foi crescendo, enfim, tem que entender qual que é o pequeno porte de acordo com o ponto de vista de quem está falando. Enfim, o tema de hoje é pet em condomínios. E essa convidada, ela vai se apresentar já, e ela vai tentar te ajudar a esclarecer esse mito que é ter o pet no seu apartamento, ter o pet na sua casa, porque o assunto aqui é condomínio, mas eu não moro em condomínio. Eu tenho 2 pets e de vez em quando o meu vizinho bate na minha parede, né, o cachorro late e a culpa é minha. Enfim, né, se não fosse cachorro, não latia. Cachorro late, gato mia, enfim. Então, primeiro eu quero te agradecer, Carolina, por você ter aceito o convite, a sua disponibilidade, viu, internauta? Hoje até eu mandei mensagem para ela, né, que eu fui falar com ela sobre a confirmação e ela falou: "Tô saindo de Campinas agora". Falei: "Poxa, você tá vindo de Campinas?". Falei: "Pô, eu pensei que você fosse daqui de São Paulo, não queria te dar esse trabalho de ter que pegar a estrada, tal". Então, primeiro, obrigado por ter enfrentado a estrada, por você, internauta, né, que ela tá aqui para poder esclarecer as suas dúvidas. Boa noite, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite, por esse desafio de enfrentar o trânsito de São Paulo. Por favor, se apresente, diga quem é Carolina Cosatti, com 2 Com 2 T's, T's, né, né. por favor. Exatamente. Então fique à vontade agora para se apresentar, suas considerações iniciais, e vamos já entrar para uma pauta bastante polêmica. Por favor, você já fica à vontade. Eu que gostaria de agradecer profundamente o convite, é uma honra a gente estar aqui, né, prestigiando esse podcast que é super legal. E o mais interessante é que ele é direcionado, assim, e ele traz assuntos diversos que é do dia a dia de condomínio, de uma forma que a gente consegue entender, né, isso que é o mais legal, e alcança a todos os públicos. Então é um prazer estar aqui hoje à noite compartilhando com você, com os internautas. E vou tentar aqui, falar não um juridiquês, né, e falar uma linguagem que todo mundo consiga entender, pra gente ter um bate-papo e tentar acabar com o problema dos pets no condomínio. Me diz uma coisa, o seu escritório fica em Campinas? Fica em Campinas, a gente atende em Campinas e em Itajaí, que é em Santa Catarina. Olha, é muito lugar, né. Né? Então, eu sou formada em direito, tenho um mestrado em saúde do trabalhador e 2 pós-graduações, uma na PUC São Paulo,
em processo civil e outra em direito empresarial. E o que que acontece? Aí você fala: "Carol, como que você caiu no condomínio?", né. Eu advogando com o meu escritório, um amigo meu cansou do síndico que estava no condomínio dele e falou assim: "Cara, eu vou virar síndico daqui pra acabar com esse negócio que tá acontecendo". Aí ele foi lá e virou síndico, e ele me ligou, falou assim: "Amiga, eu não sei nada Me ajuda. sobre ser síndico". Falei: "Calma, vamos entender isso daí". E aí, eu conversando com ele, fui ajudando ele, a gente é a norma, né, o direito civil, enfim, a gente tem isso, é uma questão básica. E aí eu peguei e falei: "Não, vamos seguir". Aí ele falou assim: "Olha, você não quer ser advogada aqui do condomínio? Porque a gente tá com um problema de inadimplência de 400.000, um condomínio pequeno, a gente tem um monte de inadimplência que não estão sendo cobrada, problema de vizinho, enfim, um monte de situação e eu preciso de uma orientação jurídica". Eu falei: "Ah, vamos nessa aventura". Eu entrei nesse mundo, eu falei: "Gente, mas isso é muito legal", porque, assim, é o dia a dia do brasileiro, é o arroz e Exatamente. feijão. Aquilo não erra, é o arroz e feijão, porque todo mundo tem um vizinho, todo mundo tem um vizinho. Todo mundo, mesmo você não morando em um condomínio, você tem um vizinho. Sim, E ele pode ainda gostar de ter um pet ou ele não ter um pet. E não gostar de pet, aí é um problema maior ainda. Então, o que que acontece? E aí eu fui nesse negócio de ir lá e advogar para condomínio, aí ele pegou, falou assim: "Olha, uma menina da de uma administradora de condomínio falou: "Nossa, gostei do seu trabalho, tem um condomínio que tá precisando, eu vou te indicar". E aí foi indo um, o outro foi e foram me indicando, e eu comecei a trabalhar com condomínio. Hoje eu atendo alguns condomínios, não só em Campinas, né, em outras tá. cidades, e acabei conhecendo o pessoal que faz perícia de condomínio, pessoal que trabalha com terceirização, todo mundo e acaba todo mundo se conhecendo, né, nesse meio. Mercado, É, é. porque querendo ou não, ele é pequeno ainda. Verdade. E aí a gente foi eu no escritório, eu falei: "Cara, adorei. Vamos começar, a trabalhar nisso, a focar nisso". E querendo ou não, é uma coisa do dia a dia, que nem eu mencionei, né. Então você vai, você fala assim: "Putz", você tá resolvendo aquela treta ali, mas você sabe que na sua casa você tem uma pior pra você resolver, né. Que é uma treta maior. Aí você fala: "Nossa, eu tô passando pela mesma situação", fica na fria. Exatamente. É complicado, é E complicado. é bacana você comentar isso, porque é um bichinho do condomínio que pica a gente, e a gente não consegue sair mais, né. É. E você estava falando, se apresentando, é lógico que todos esses segmentos que você se formou, que você trabalha, a área condominial precisa, né. É É uma uma área empresa. É exatamente. um CNPJ, é uma empresa. Se você levar aquela administração como uma empresa convencional que a gente tem na Jusesp, vamos pôr assim, você administrar como você bem entende, que às vezes muitos síndicos fazem isso, ainda mais aqueles que não são profissionais, até os profissionais que eu tenho inúmeras histórias para contar sobre isso. Mas, você levar isso como você tem que levar ele como uma empresa, porque senão você endivida um condomínio, que é uma coisa que não é para ser endividada, querendo ou não, porque ele tem o público que paga o valor lá para morar lá. Se aquela Sim, pessoa não pagar, ela perde o apartamento, perde a casa. Então, assim, você tem certeza que você vai receber esse valor. Pode ser que demore um pouco, mas você vai receber, sim. né? A única dívida que você tem certeza que você vai receber. E aí, o que que acontece? E você vê, às vezes, um monte de obras que foram feitas, que os síndicos criam aquelas obras, que, claro, obra é o lugar mais fácil para você conseguir, às vezes, né, desviar dinheiro. Também tem esse outro ponto. Às vezes, a falta de cobrança daqueles moradores inadimplentes, a ineficácia dessa cobrança, muitas das vezes a demora de cobrar aquele morador e muitas das vezes as convenções que são feitas de condomínio com pessoas que não sabem o que elas estão fazendo. E elas criam umas normas que você fala: "Cara, isso é contra a lei, isso é a norma é ilegal". Então, se você aplicar isso e você punir o morador por isso, você vai receber um processo no condomínio. Quem vai pagar é o condomínio. Ah, mas depois o síndico tem responsabilidade civil. Beleza, você entra com uma ação de regresso contra ele, ele tem mais 50 ações, você acha que você vai receber? Não, para, né? Então, é uma situação que é uma empresa. Sem dúvida. Então, você tem que seguir aquilo como empresa. Tem funcionário, tem tudo. Tudo que uma empresa tem. E tem os animais. Tem os animais. E aí, o que acontece? Eu vou me colocar agora no lugar do internauta, né, então eu sou um condômino agora, e tenho pet em casa, e tenho enfrentado problemas, seja com meu vizinho, seja até com o pet que me incomoda também. E Uhum. aquela pergunta que eu
até nas áreas que eu trabalho, eu também tenho envolvimento com legislação e me incomoda muito, não sei se a você incomoda, a pergunta está escrito aonde, né? Que lei que fala sobre isso? Por que se isso é obrigatório ou não? E aí a gente acaba tendo que apontar, olha, realmente diz o artigo tal, o decreto tal, a portaria tal. E com relação a animais no condomínio? Que lei que fala sobre isso? Nossa, um monte. Inclusive, além de um monte falar, o que que acontece? O primeiro ponto, tem as leis federais, né, que elas hoje elas tratam sobre esse assunto, por exemplo, o uso da focinheira, ele é tratado em uma lei federal. Tá. Então, não só, né, aí, por exemplo, você pega, vamos supor, o nicho Campinas. Campinas tem a lei orgânica que ela fala ali sobre a focinheira também. Então, mesmo que não tivesse essa lei federal, a gente tem em Campinas, por exemplo, uma lei municipal, uma lei orgânica, Ah, isso que eu ia te que ela perguntar, porque fala o internauta ele então lei orgânica é lei municipal. é, e aí o que Tá. que acontece? Numa lei então, por exemplo, o que que a pessoa tem que ver? Primeiro ponto, aqui que teve um caso no condomínio que aconteceu isso, o morador eles moram num apartamento, e ele andava com um pitbull sem focinheira. "Ah, mas meu cachorro é dócil, bababá, 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 bababá", perfeito, só que tem uma lei que fala o seguinte olha, essas raças de cachorro, você é obrigado a pôr focinheira no seu pet. Por quê? Independente de ser dócil ou não. Porque como que você vai atestar? Ele é um animal, ele é irracional, né. Pode ser que ele nunca atacou ninguém, mas acontece alguma coisa que instiga ele, ele ataca sem querer. E aí, imagina se pega uma criança, enfim, tragédias acontecem por conta disso. E por isso, por conta de um monte de situação grave que já aconteceu no país, que você tem o uso obrigatório de focinheira para raças de porte grande e as raças que são conhecidas como raças que são, por exemplo, o Pitbull, o Pastor Alemão, o Doberman, o Fila, que são raças que a gente sabe que E eles isso é são lei federal. isso, tem uma lei federal. Hoje, dia 19 de Aí em São outubro Paulo provavelmente deve ter uma lei também é, municipal que rege sobre isso. então, eu vou até fazer uma correção aqui, né, porque no dia 12 de outubro a gente teve o programa, eu estava aqui ao vivo, e eu confundi os horários, né, já era quase 20 horas, eu falando 19. Então pra eu não é ao vivo, né, quem Gente, sabe eu faz ao juro que vivo. a gente tá tomando É, água, tá. hoje exatamente. São 19 horas e 22 minutos. Hoje de manhã, eu estava acordando, e eu estava meio sonolento e tal, e a televisão estava ligada, e teve uma reportagem aqui em São Paulo, sobre uma pessoa, estava brincando com o cachorro, a dona estava brincando com o cachorro, super dócil, um amor, só que ele atacou ela. Atacou, começou a morder, e ninguém conseguia fazer nada, ela teve que amputar o braço. Nossa. Então, e olha só, eu acordando hoje de manhã, eu falei: "Putz, mas é justamente esse o assunto que nós vamos tratar, né". É. Então, existe a legislação e ela é clara, então por isso o nosso programa a gente tem audiência não só em São Paulo, mas temos, audiência até internacional. Outro dia tinha um colega aqui assistindo, do Canadá. Ai, que legal. Então o que é importante, você Lá que é eles de têm problema fora com urso, né. exatamente. É. Então aqui o nosso assunto é pet em condomínio, mas de repente um urso pode ser um pet de condomínio. Então, é você buscar a legislação do seu estado, do seu município, do seu país, né. Porque é importante deixar claro, porque muitas vezes a gente acaba: "Pô, mas é obrigatório?". Sendo obrigatório ou não, eu entendo que a focinheira é um dispositivo necessário, independente de ser obrigatório. Mas aí, como o nosso assunto é condomínio, e eu já ouvi também muita situação, muita briga, que foi até para em tribunal, sobre proibição. Então agora, imagina, tem alguns síndicos nos assistindo, e não estou falando mal de síndico, até porque a É, Brasconde é a Associação Brasileira de Síndicos, mas tem aquele síndico que acha que a economia é dele, é. né, e ele quer impor a norma dele, quer implementar a norma dele. Pode-se proibir pet em condomínio? Então, isso que você falou é um fato. Tem um condomínio que eu advogo, por exemplo, que o antigo síndico, ele não gosta de cachorro. E ele não permitia cachorro no condomínio. Então, assim, cara, você não pode fazer isso. Em 2019, teve um julgado do STF e deixou lá, determinou, falando que: "Olha, a pessoa pode ter, o morador pode ter pet em condomínio". Então, hoje em dia, desde 2019, você não tem essa questão de: "Ah, eu não gosto de cachorro, eu não vou deixar, a pessoa ter um pet, um cachorro, um gato, enfim, uma tartaruga". Ela pode ter. Isso é um direito do morador, Tá. ela tem direito de ter um pet.
Aí tem a questão da razoabilidade, né? Qual pet que ela vai colocar dentro aquele espaço. Porque também você tem que pensar o seguinte, no bem-estar. Do Não, animal. exato. Como que você pode colocar um animal grande num apartamento de 50 metros? Entendeu? Aí você vai estar fazendo aquilo maus tratos, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, também pensar na questão do seu vizinho, né? Porque um cachorro, imagina, grande, num apartamento de 50 metros, ele fica surtado, né? E pode até levar esse animal a desenvolver, talvez, alguma enfermidade, Sim. raiva, talvez? Não, ele pode. Primeiro, ansiedade é uma das coisas, né, que ele vai desenvolver, obviamente, porque ele vai ficar trancado. Ai, mas eu passeio com meu cachorro 10 vezes por dia. Meu, é um cachorro de porte grande, ele quer correr, ele quer espaço, né? E aí, além de tudo, o barulho que ele vai produzir para as pessoas, né? Exatamente. E aí tem a questão também da higiene, porque é um cachorro que as fezes, né, elas são maiores, enfim, aí tem a questão do cuidado que você tem que ter também, que é uma questão sanitária. Por quê? Pra você não passar doença para os seus vizinhos, não deixar o animal também doente e você não ficar doente, né. Então, assim, você pode ter cachorro, você pode ter gato, você pode ter um pet hoje no condomínio, você não pode proibir. Inclusive, se a convenção proibir, tá errado, não pode. Tá. Não pode proibir o Então pet. seria importante, viu, síndico, você que está nos É acompanhando, isso. verificar a convenção do condomínio que você está síndico, se tem alguma situação nesse Sim. sentido, que de E não repente pode também proibir a circulação. tá, Então, por exemplo, que é o caso, assim, clássico que acontece: "Ah, você tem que pegar". Eu estava ontem falando com meu pai, né, falando do programa, falando disso, e meu pai falou: "Pô, mas isso aqui no condomínio acontece". Eu falei: "Pai, tá errado, não pode". Por seu pai é quê? o síndico? Não, graças a Deus. Mas eu peguei e falei: "Pai, não pode, por quê?". "Ah, não pode, o cachorro tem que descer no elevador no colo do tutor". Não pode. Primeiro, pensa o seguinte, se eu tenho um cachorro grande e eu sou gestante, eu não posso pegar peso, ou se eu sou idoso, ou se eu tô com alguma condição física que me impossibilita de pegar o meu pet, eu não posso passear com ele. Não, até porque tem cachorros que igual esse que eu comentei com vocês, que eu tenho 2 cachorros, um de pequeno porte mesmo, que é um Shih Tzu, e eu tenho um outro que quando a gente ganhou, a pessoa: "Não, pode ficar tranquilo, é de pequeno porte". Hoje ele de pé fica do meu tamanho. Eu tenho Você uma me viu Yorkshire você me também, que ela viu era pequenininha, e hoje ela pesa 8 quilos. então, você me viu de pé lá fora, eu tenho 1,85 de altura. O cachorro de pé, ele coloca as patas no meu ombro e fica com a cara aqui. Então daí você imagina pegar um cachorro desse no colo, ele tem quase 60 Não quilos. tem como. Então imagina, então por isso que é importante essa abordagem, até para que os síndicos possam até entender se a convenção não É, tá aí o problema clássico é que essa questão, você é obrigado a pegar o seu pet no colo, porque senão você não consegue sair com ele do prédio ou enfim, do condomínio. E aí, o que que acontece? Isso daí pode trazer constrangimento para esse morador. Esse morador pode entrar com um processo judicial e pedir danos morais contra o condomínio, imagina. entendeu? Então, a inobservância de uma norma pode trazer o quê? Problema para o condomínio, que é uma dívida e uma possível indenização ali, né, de danos morais por um constrangimento do dono, do tutor, né, não conseguir descer com o seu cachorro na guia. Claro que você vai descer com o seu cachorro na guia, você coloca ele numa guia curta, né, pra não atacar as outras pessoas, até mesmo porque às vezes ele não vai atacar, ele quer pular, quer Quer brincar e tudo brincar, mais, a né. pessoa do outro lado não é obrigada, né. Então, assim, quando começa o seu direito, termina o do outro, enfim, é assim que vai, né, aquela linha, né, do quadrado. Então, e é isso justamente isso que eu quero que você, por favor, nos esclareça. Então existem essa regrinha então também, de direitos e deveres para quem tem pet em condomínio? É o seguinte, a vida é aquela via de mão dupla, né. "Ah, eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres". É que as pessoas elas só lembram dos Os direitos, direitos. né, que é mais vantajoso. Aí, né, você esquece dos seus deveres. Mas o importante é assim, a gente sempre ter na mente que a gente como, morador e tutor de um pet, a gente tem nossos direitos. Por exemplo, que é o direito da gente poder ter o nosso pet, que a gente ter o nosso pet, ele poder ter circulação do condomínio, então eu tô na área comum do condomínio, eu posso andar com o meu pet, né. Inclusive hoje, por isso que até os condomínios, eles têm até a área do pet por conta Sim, disso. Eu tenho o direito da minha visita, por exemplo, você vai me visitar e você tem os seus 2 cachorros. sim. Você pode entrar para me visitar,
Você não pode ser barrado na portaria porque você tá com os seus pets. Então os pets, como minhas visitas, eles também podem vir. Porque já aconteceu o caso, o porteiro fala: "Não, não, você tem cachorro, não pode entrar, tal, tal, tal". "Não, pera, pode entrar". Ou então, agora você me fez lembrar de um detalhe, eu posso ter que entrar por um outro portão? Então, aí se na convenção daquele condomínio tiver que para as visitas que levarem os outros pets, eles tiverem que entrar num portão específico, porque às vezes daquele portão de entrada tem comida, tem idoso, tem rampa de acesso do deficiente, enfim, né, Que eu vou te traz falar o um seguinte, tumulto. um dos meus filhos mudou recentemente, mudou para um apartamento novo, e aí fomos visitá-lo, né, então fomos a família toda, né, Né, o meu caçula, inclusive os pets. inclusive não, ele veio um só, porque o grande não ia dar. Levamos o pequeno. E na portaria, a gente interfonou enfim, e aí a menina da portaria falou assim: "Olha, vocês podem entrar, só que como tá com o cachorrinho, a entrada é pela garagem". Nossa, E daí, uma das áreas que eu tenho informação, eu sou técnico de segurança do trabalho. Então, pedestre não pode entrar pela garagem. nunca. Então daí estava lá entrando, imagina a cena, eu, minha esposa, meu filho caçula, tem 15 anos, e meu pai. Meu pai tem 78 anos. Aí imagina um senhor de 78 anos descendo a rampa e eu imaginando: "Meu, vai cair meu pai, vai fechar portão, o cachorro vai fugir". Imagina, eu já imaginando aquela cena. A cena de Então filme. então isso, de repente, não poderia ser permitido? Na verdade, você acabou de dar um exemplo clássico do que é um constrangimento ilegal. Isso daí não pode isso acontecer, inclusive. É um constrangimento ilegal isso daí. Essa conduta do condomínio é assim, não existe isso, entendeu? Então, assim, se acaso tivesse, por exemplo, um portão, correto, com entrada de pedestre, tudo certinho, por conta de: "Ai, porque aqui vem comida, aqui tem a Tudo bem, né, rampa, tudo tá. mais, tal, tal", perfeito. Agora fazer vocês entrarem Garagem? pela garagem, isso é um absurdo. Isso é um constrangimento ilegal. Isso é um constrangimento ilegal que o Entendi. condomínio fez vocês passarem. E que poderia ensejar, inclusive, uma indenização, uma ação de danos morais contra eles, ou um boletim de ocorrência, enfim. Outra coisa que é de direito também, eh, tem vizinho que fala assim: "Ai, porque se esse cachorro você tem que pegar esse cachorro e eu vou envenenar ele", ou "Você não pode andar com esse cachorro em tal lugar, fazer isso, isso, isso. Se você fizer isso com se você levar o seu cachorro em tal lugar, eu vou fazer isso". Isso de ameaças, né. Sim. Isso também não pode. Você não pode restringir o direito do tutor, que é o morador, nem do pet. Então, se essas coisas acontecem, o que que acontece? Você tem que sim fazer um boletim de ocorrência, porque isso daí é ameaça, não existe isso. Então, viu, filho, eu sei que você geralmente assiste o programa do pai, dá um toque aí no seu síndico, até para tomar cuidado, porque nós não vamos entrar com processo nenhum contra o condomínio que você mora, até porque mas pode ser que algum outro o visitante Não, e possa assim, até para evitar uma tragédia, porque imagina que a pessoa tá saindo com um carro, aí seu pai cai, aí, sabe, pode acontecer inúmeros problemas. verdade, Então, isso daí é assim, não existe, né. Isso é bom até dar de toque pra eles, porque às vezes não sabem, né, o exatamente. condomínio às vezes é novo, que nem você mencionou, enfim. E aí precisa ter uma assembleia depois para os moradores conversarem sobre isso e estipular na convenção desse condomínio uma entrada adequada para o pet. Então já começou errado, né. Ó, Olha só, vários deixa condomínios, tá. deixa eu, primeiro, honrar aqui os nossos internautas. Estamos com uma audiência de mais de 150 pessoas ao vivo, então muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Tem alguns comentários aqui no meu WhatsApp, né. Hã. Tem uma pessoa dizendo o seguinte: "Você tá no Polo Norte, você tá com 2 blusas?" Eu sou um senhor de idade já, né, Hã. já não sou mais um garoto, então eu tô com frio, né, o ar-condicionado tá ligado aqui, não enxergo lá. Eu tô com frio, porque ele tá 21 dizendo graus, porque não ele tá tá. dizendo o seguinte: "Eu tô com 2 blusas e a convidada sem blusa". Gente, né, releva aí, vai. E tem um comentário aqui, ó, da Tereza Vieira. Tereza, obrigado, viu, pela sua audiência. Ela colocou aqui, ó: "Tem um cachorro de porte médio, amo demais. Ele não gosta dos gatos do vizinho. Fica muito bravo e pula alto pra deve ser pra pegar o gato, né". É. Então, mas e aí? Ele tá bom, então ele não gosta do gato, pula, deve fazer o barulho. Então aí, até aproveitando a participação da Tereza, quais são as principais, reclamações que você já ouviu, que você tem conhecimento? A Reclamação de principal pet é em essa. condomínio.
A principal é essa, são os barulhos, né. Então os barulhos é o top um. Todo dia no grupo do condomínio tem um morador reclamando do barulho do pet. Então seja o latido, seja o gato miando. Outra reclamação clássica também é a sujeira, por conta das fezes, né, os dejetos que os animais soltam e os tutores, às vezes, esquecem de limpar, né. Só que isso pode gerar multa, que muitas das convenções de condomínio tem lá, escrito que você, se deixar dejetos dos seus animais, tanto na área comum, né, do condomínio e não tiver uma certa higiene, você vai ser multado, que é o correto, né. E a questão do latido e do miado ou, sei lá, do do barulho que o pet emitir, a gente tem que tomar cuidado, porque tem a lei do silêncio, né. Então, após das 10 porque assim, a lei do silêncio também tem uma situação, que durante o dia também tem um decibéis Pô, tolerável. mas o cachorro não sabe que hora que ele pode latir e não pode Então, mas latir. aí o tutor tem que controlar isso, porque você imagina o seguinte, que você tem um cachorro que não para de latir a madrugada inteira, a noite inteira, e o seu vizinho, ele tem uma criança pequena ou ele quer ver ele acorda muito cedo para ir trabalhar, enfim. O que que vai acontecer? Você vai começar se alguém medir os decibéis e ver que você ultrapassou os decibéis que podem ser, emitidos durante o período noturno, simplesmente você recebe uma multa, né. Aí você ganha a primeira multa, que ganha a segunda, que ganha a terceira, que ganha a quarta, que vai ganhando advertência, até que você é convidado a se retirar do condomínio. Como que ela é? Condômino, ai, fugiu a palavra. Quando você é convidado a se retirar, É, como que chama? É o condômino, ai, me fugiu o nome agora. Enfim, então pode acontecer isso, pode acontecer isso, devido ao ao ruído barulho. produzido pelo pet. É, porque vamos supor à noite, ou sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, você tentando dormir e o cachorro latindo muito, muito, muito de forma incessante e atrapalhando totalmente o seu sono. Aí você pega, chama o síndico ou chama um responsável. Você tem, às vezes, até mesmo hoje em dia, a própria polícia e a própria guarda municipal, eles andam com a maquininha de decibéis. Você mede o barulho que está emitindo, é como se fosse um som, né? Sim, é. E você mede o decibéis. Ultrapassou, realmente você está cometendo até um crime, né, que você não pode produzir aquele monte de barulho. E no condomínio, na convenção, geralmente vem lá especificado que, se acaso acontecer isso, você vai ser multado. E é multado. E é multado. Você comentou quase agora sobre a convenção do condomínio, né. Isso. Então, a convenção do condomínio, qual que é a importância dela para esse assunto relacionado ao pet? De repente deve ter alguma cláusula nela, algum parágrafo que fale sobre isso? É, na verdade, assim, né, a convenção do condomínio é como se fosse a constituição do condomínio, né, ali é o documento mais importante que existe, porque é ali que vai, determinar quais são as atitudes que serão tomadas, quais são os direitos, quais são os deveres dos moradores, quais são as sanções que serão impostas, se acaso tiver alguma situação ali, né, que seja determinada, como, por exemplo, o barulho, como, por exemplo, a sujeira que o pet pode trazer. E o que que acontece? Para os animais, isso é muito importante, porque é ali que vai determinar, qual o local que o pet os locais que são, por exemplo, ali vai ser um espaço determinado para o pet, a circulação do pet no condomínio, sobre todas as questões relacionadas, por exemplo, aos dejetos por eles deixado, qual multa que se aplica, o que que é pertinente nessa situação com relação a latido, o que que a gente vai tolerar aqui no condomínio. E é que eu falo também, né. "Ai, mas a convenção do meu condomínio é diferente da do outro". Isso é excelente, porque é igual ao município. Cada município tem sua lei, porque cada um tem a sua especialidade, Tá. cada um tem a sua tem uma necessidade diferente da do outro. Então o que que acontece? Quando você tem, uma convenção que a gente vê qual é a realidade daquele condomínio, a gente coloca aquilo no papel, para que inclusive as coisas andem melhor, né, tenha mais harmonia entre as pessoas, que tenham, que sejam, assim: "Ah, o meu problema aqui nesse condomínio é esse", então a gente vai lá, faz uma assembleia para a gente resolver aquela situação Tá. e mudar aquela convenção. Então a convenção é muito importante com relação a isso. E lá que vai determinar todas as situações que vão ser impostas, tanto as sanções, tanto os direitos que as pessoas vão ter dentro do condomínio com E os relação ao seu deveres. pet e os seus deveres. E se acaso não tiver alguma, se acaso você tiver alguma divergência entre, um morador e o outro e não tiver nessa convenção, aí a gente vai para a questão legal, né. Tá. Aí vai ver o que que a lei determina sobre isso. Maravilha. Deixa eu fazer, né, tem um comentário que está no chat do YouTube, não dá para ninguém
né, para não ver. O nosso presidente, obrigado, viu, presidente, pela sua audiência. Obrigado também pelo seu comentário, né? Ele colocou assim, ó: "Tiozinho Moreno não pode ficar gripado, não". Obrigado, viu, presidente? Obrigado pela sua audiência e pelo comentário. Tá aqui do lado, né? Ah. Estamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco, então muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, para você que busca modernização de elevadores, manutenção, restauração, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, manutenção predial, restauração de fachada, pintura, proavip.com.br, telefone deles 3533-2826, serviço de portaria, limpeza, zeladoria, estamos com o Grupo Natzar, gruponatzar.com.br, telefone deles 2081-5811, e Brigada de Incêndio, AVCB, com relação às normas regulamentadoras, Nova Estratégia Consultoria, @novaestratégia.consultoria no Instagram, telefone 11 97602 6118. Você que tem interesse em mandar pergunta, sugestão de pauta, até sugerir convidados, os nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp 11 96278 9821. Agora, o que que acontece, né? Então, estamos morando no condomínio, né? Aquele lugar maravilhoso, né? Eu já morei em condomínio, por isso que eu tô, de vez em quando, eu lembro do que eu passava por lá. Então, as regras. Aonde devem estar escritas as regras? Você acabou de falar da convenção. Tá, mas só que a convenção, você vai me perdoar, viu, internauta? Mas assim, eu vejo muito condômino que mora no condomínio, mas não lê a convenção. Ele não lê a convenção e não lê o regulamento interno, ele tá tudo ali na mão dele e ele acaba meio que. Então, teria condições de fazer sei lá, talvez uma cartilha, um Eles resumo? não lê também. A Então, gente no condomínio teve um condomínio que uma moradora ela reclamou, falou assim: "Ah, porque, e aonde tá escrito isso?", que é o que você mencionou. Aí a gente falou: "Olha, tá no regimento interno". A gente pegou, criou links, né, a gente fez um QR Code, aí você entra nesse QR Code e tá. você entra lá e você acessa as normas e tudo. Ninguém lê. Só que daí a hora que chega a multa na casa daquela pessoa, aí ela fala: "Ah, agora eu vou ver o que tá acontecendo". Ou, por exemplo, a pessoa não sabe nem o que ela às vezes ela paga. Esse que é o pior. Tá tendo uma assembleia, fala assim: "Ah, eu não vou participar", perfeito, se for aprovado aquilo você vai pagar, você tem noção disso? "Ah, agora eu vou". Ou se Quando não mexe no bolso. ah, as pessoas começam a se coçar, né, sempre assim. Então, mas eu tô te entendendo, mas eu tô do lado de lá, moro no condomínio onde tem cachorro latindo, tem gato miando, passarinho. Eu sou do interior também, então eu adoro bicho. Mas eu já vi pessoa falar: "Meu, eu odeio os passarinhos, odeio os cachorros, odeio, odeio, odeio". Porque, eles fazem tem do jeito que nós falamos, É. o cachorro late, o gato mia e o passarinho não sei como é que chama lá. Mas então, e como é que se cria regras? Existe alguma alternativa? Porque eu quero chegar ao seguinte, vamos supor eu tô morando no condomínio e tem o meu passarinho que fica cantando. Poxa, eu adoro o canto de passarinho. Só que algumas pessoas ficam incomodadas. E como implementar regras nesse sentido, até para tentar evitar. Os Por conflitos, né. É, É isso assim, o primeiro ponto dessa história inteira é você tentar primeiro buscar um diálogo entre os vizinhos ali. entre "Ah, as partes. olha, nossa, o piado daquele passarinho, tal, 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 tal". Assim, o problema maior, assim, que tem, não é nem do piado do passarinho, por exemplo, eu tenho 5 calopsitas, né, então você imagina de manhã como que é o negócio. E eu tenho mais 3 cachorros. Mas é tudo dentro de uma certa normalidade. Então, assim, Você não mora em condomínio? eu moro em condomínio e não tem uma reclamação deles, tá. Eles passaram Tá. de todo ano eles passam de ano bonitinho ali. É. E aí, o que que mas assim, é tudo dentro de uma certa normalidade. O problema, muitas das vezes, não é essa questão do latido, nem do piado, nem de nada, porque o primeiro que o passarinho ele dorme 6 horas da tarde, então ele à noite ele tá dormindo, ele fica Tá. quietinho. O negócio dele é de manhã, e de manhã o pessoal sai pra trabalhar, então ninguém escuta nada. Agora, por exemplo, o gato e o cachorro, geralmente, né, que emitem sons noturnos, às vezes. Isso também
é muito difícil, assim, a briga entre eles. O problema que eu vejo, assim, que é gravíssimo é a questão da higiene. Tem muita gente que sai com o cachorro sem estar na coleira, Tá. e esse cachorro sai, vai no tapete do vizinho, urina no tapete do vizinho, e aí a pessoa não limpa. Esse é um dos maiores problemas em que a gente tem, e isso é muito chato, isso é muito chato. Então, o que que acontece? Isso daí é óbvio, então assim, você coloca lá na convenção do condomínio, que se o seu pet, ele deixar dejetos, porque pode ser também se colocar só pode ser um vômito, né, então, Tá. dejetos nas áreas comuns do condomínio, você vai ser multado em X valor. Se você repetir com este ato, ele vai ser a sua multa dobra, triplica e assim vai. Assim você consegue fazer essa pessoa sair com o pet e limpar. Mas e como que vai provar? Olha, Imagine que o condomínio não tem câmera, porque tem condomínio que ainda, nos dias de hoje, resiste em implementar sistema de câmeras para poder fazer aquela varredura. é Como é que difícil hoje em prova? dia, né, mas assim, mas se você tem um vizinho, vamos supor, geralmente em 4 a maioria dos prédios é 4 por andar, né. É, Você tem seus vizinhos ali. Às vezes ninguém sabe, tem né? pe ali não tem cachorro. "Olha, o cachorro é só o seu. Quem que veio? Fui eu que fiz xixi lá? Não Veio de fui". outro andar para cá? Exato, aí você faz uma reclamação e o síndico vai apurar, levar essa pessoa para conversar e vai falar: "Olha, lava o tapete da pessoa, tal", e não sabe. Que às vezes também sai sem querer. Por exemplo, a minha cachorra uma vez, ela escapou e ela fez xixi no tapete do meu vizinho. Eu peguei, toquei a campainha, falei: "Olha, ela fez xixi no seu tapete, vou lavar e já te devolvo". Lavei o tapete, pedi desculpa, falei que a E que a resolveu. que a Lara tinha feito xixi mesmo, e a gente devolveu o tapete limpinho, arrumadinho. Então, de repente, você recomenda, o diálogo, O né, primeiro para ponto. evitar. Primeiro, porque também, pensa comigo, em condomínio você tem que ter mais diálogo. Por quê? Porque você vai viver com aquela pessoa na sua vida. Então, assim, quanto mais embate tiver, É pior, né? pior. E porque também condomínio depois cria os grupos, as panelas. Aí fica aquele grupo contra aquele outro grupo, e aí vira um problema isso, porque vira uma situação desarmoniosa e que as pessoas convivem diariamente. E isso é uma situação muito chata. Então, o primeiro tópico ali que você tem que tentar buscar um diálogo, uma conversa entre as partes. Pegar os problemas que mais acontecem com recorrência e verificar. Aí é um trabalho do síndico, do corpo diretivo do condomínio, Tá. de verificar quais são as principais reclamações que existem. Então, as principais reclamações que a gente tem hoje são essas, essas, essas. Top um com certeza, vai ser os Os dejetos. dejetos. Então, você tem os dejetos aqui, então o que que você vai fazer? Olha, essa reclamação é diária. Como que a gente pode resolver essa situação? Então, vamos fazer o seguinte: o animal fez isso, é multa de X. O animal fez isso, retornou, retornou, e vai aumentando essa multa. Então, assim, tentar pegar os problemas que mais acontecem, que provavelmente isso é a questão da segurança. A questão da segurança é uma questão que também acontece Muito. muito, que é a questão da pessoa, às vezes, sair com o pet dela. "Ah, meu pet não gosta de coleira". Olha, legal. "Ah, meu pet é pequenininho, ele não oferece risco", porque também você pegar um pet pequeno, por exemplo, vou dar um exemplo da Dora, da minha cachorra menorzinha. Tem uma Spitz que é isso daqui, ó. Ela pesa 1 quilo. Aí você imagina o síndico me obrigar a pôr uma focinheira nela. O senhor É, é o tamanho dela. isso daí pode caracterizar a conduta do síndico como maus tratos. Então, o que que acontece? É que é uma coisa desproporcional, né. Mas, por exemplo, o problema maior que a gente tem é a questão da pessoa que sai com o cachorro, do elevador sem a coleira, e o cachorro sai solto e correndo por tudo quanto é lugar, e às vezes tem criança brincando, tem idoso e tudo mais, que pode oferecer risco para aquele morador, para aquele vizinho. Então um problema clássico que acontece, assim, que é os 2 mais principais, e que esses que provavelmente as convenções dos condomínios, elas tratam desse assunto, e se elas não tratam, deveriam tratar, que que se fala sobre a segurança, que é deixar o cachorro sem guia, deixar o cachorro, Sem eh, focinheira. assim, a focinheira, se acaso for necessário. Isso é uma questão que sempre acontece. E a outra questão são os dejetos.
Então, são coisas que a gente consegue resolver. Então, E esses são hoje dos dois maiores problemas, os e dejetos e a situação da segurança. Então, o porque barulho, nem tanto. é também, né, mas não tanto. Então, o barulho ficaria num top 3 ali, vamos Tá, colocar. Que também é uma coisa que o tutor deveria investigar, porque se o cachorro não para de latir, o cachorro tá trazendo todo esse transtorno, pra ele também fica ruim, porque o cara também não consegue descansar, né. E também, às vezes, o cachorro tá passando por algum problema, aí ele tá doente com alguma situação e aí o dono precisa investigar, enfim, né. Por isso que é sempre importante estar com as vacinas em dia, vai levar no veterinário, é. enfim, aqueles cuidados Que até é o básicos. que eu ia te perguntar, e até então recomendar a você também, condômino, síndico, administrador, enfim, até orientar, porque, muitas vezes a pessoa não quer essa orientação, né. É. Mas até eu falei: "Poxa, seria importante", eu tenho os meus cachorros, você também certamente faz isso, eu levo os meus cachorros, frequentemente ao veterinário, Sim. até porque a gente sabe quando o cachorro tá bem ou quando ele não tá. Então se ele tá latindo, a gente sabe até o jeito que ele late, Nossa, né. sabe. Então se ele tá latindo, pô, vamos levar pro veterinário, que de repente até ele tá É, incomodado. porque isso pode caracterizar até maus tratos do tutor, entendeu. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo com esse cachorro, o cara tá largando o cachorro lá, e o cachorro tá fazendo esse barulho todo e ninguém tá fazendo nada, isso é maus tratos. Aí liga pra ONG, né, aí tem aqueles resgates dos animais lá por conta disso É até. justamente isso, o Plínio mandou aqui no meu WhatsApp, viu Plínio, obrigado pela sua audiência, viu. Ele mandou aqui no meu WhatsApp, e quando a pessoa sai pra trabalhar e deixa o cachorro preso no apartamento o dia inteiro, e o cachorro latindo, chorando, Então, denúncia, né? tem que denunciar, tem que chegar lá. Primeira coisa é conversar com o síndico, ver se essa pessoa é uma pessoa que seja fácil para conversar e falar. O síndico, eu nunca falar, Plínio, não vai falar com a vizinha. Pede para o síndico intermediar essa conversa. Tá. É importante isso. Por quê? Porque não fica você na zona de colisão, entendeu? Você deixa o síndico, que é o papel dele, fazer essa intermediação, essa mediação ali, de chegar e conversar. Por quê? Até mesmo porque às vezes você fala alguma coisa, a pessoa fala: "Ah lá, você falou isso pra mim, você odeia meu animal". Enfim, Hum. não. Você tem mais uma pessoa sabendo do que tá acontecendo, você tem uma testemunha. Então, assim, você chama o síndico, fala assim: "Olha, tá acontecendo um problema que a pessoa sai de casa pra trabalhar e ela larga o cachorro o dia inteiro", que também é um maus tratos, isso tudo bem, todo mundo trabalha e tudo mais, só que você tem que saber se você tem condição de ter um pet ou não, né. Sim. Você ter um pet pra trancar o dia inteiro no apartamento e ir embora, isso é péssimo, né. Então, o que o Plínio tem que fazer? É Conversar exatamente com o isso. síndico, Desculpa, Plínio. E aí, você ir lá conversar com o com o síndico síndico. e tentar procurar um diálogo ali para conversar com essa moradora e falar assim: "Olha, o cachorro tá me atrapalhando e tudo mais", e ver se na convenção do condomínio se tem alguma coisa prevista sobre barulho. Se tiver alguma Hum, coisa prevista sobre barulho, o síndico pode aplicar uma multa nessa moradora, tá. porque tá falando assim: "Olha, no artigo X da convenção falando que se você pegar e tiver tantos decibéis de barulho, tal, 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 você vai ser multado". Boa. Até mesmo pra pessoa se entender que ela tá fazendo com o cachorro dela não tá sendo legal, não tá sendo bom pra ele, e também pra ela mudar a postura dela, a conduta dela, deixar numa creche, enfim, hoje em dia tem uma mil Demais. oportunidades pra você deixar seu cachorro com atividade o dia inteiro, né. E até usando isso que você acabou de comentar, agora até tem alguns condomínios que estão implementando o espaço pet, né. É. E agora até tem algumas construtoras que pra comercializar o apartamento, ela coloca E esse. ela só vende por isso. Exatamente. E qual que seria a vantagem, né, de ter um espaço pet? Porque tá chovendo mensagem aqui no meu WhatsApp, no Instagram, aqui no YouTube nem tanto, mas perguntando sobre justamente isso, né, se teria alguma vantagem de ter o espaço pet. Falar de espaço pet, porque, quando eu morei no apartamento, eu tinha o cachorro, mas não tinha espaço pet. E agora eu vejo que tem muitos condomínios que têm. Tem. Eh, a vantagem talvez seria você direcionar os cachorros pra lá, para evitar que fique perdido? Teria alguma vantagem ter um espaço pet no condomínio? Você Exato. recomendaria? Além de tudo não, e além de tudo, isso é um portfólio que hoje as construtoras, elas sabem que assim, primeiro, né, a relação entre o humano e o cachorro, o gato, enfim, com o animal, mudou. Então, hoje em dia, a relação que o ser humano tem com o animal é como se fosse um membro da família. Verdade. Então, as construtoras, elas entendem isso. Antigamente, elas faziam questão de ter a brinquedoteca lá para pôr o filho.
Hoje não é só a brinquedoteca que é necessária, É, mas o espaço pet também é necessário. Porque isso também faz aquela pessoa que é mãe de cachorro, pai de cachorro, mãe pet, pai pet, é, eles terem também a escuta deles. Falar assim: "Olha, ali tem um espaço para você também", né. Então, hoje em dia é muito importante isso, por quê? Primeiro pela segurança, que é um dos problemas maiores lá que as pessoas têm com os pets, né, no condomínio, que não mencionei. Então a questão da segurança, ter um espaço estruturado e com segurança para você poder deixar seu pet ali direcionar. e brincar com ele e tudo mais. Até mesmo porque às vezes você fala: "Nossa, tá tarde da noite, tem que andar com o cachorro na rua, é perigosíssimo". E ali, pelo menos, você solta seu cachorro, você faz brincadeira com ele, interage com ele, e ele fica ali, né, você a primeira segurança de você não ter que sair com o seu cachorro, e a segunda é a segurança dele no Dele. condomínio, porque você sabe que é ali um espaço direcionado para ele, que ele não vai, eh, trazer risco para os outros moradores, e também não vai se colocar em risco, porque é um espaço criado para ele. E fora a interação que você vai ter, né, com os outros moradores, seu cachorro vai ter interação com outros animais também, isso é muito viável. E você falou da situação da segurança, né, do risco. Eu acompanho o telejornal, né. Tem telejornal bacana, tem aqueles que são muito Sim. sensacionalistas. Óbvio que talvez, não sei se pode ter passado lá na sua região, tem os telejornais regionais também, mas hoje de manhã também, ontem passou uma reportagem de uma senhora, acho que era uma advogada, ela passeando com 2 cachorros, né, 2 pequeno porte, só que na chegada do portão do condomínio, um dos cachorros, ele apenas ele latiu para uma pessoa. E essa pessoa, enfurecido, foi e começou a chutar o cachorro. Meu Deus. Começou a chutar o cachorro, daí o rapaz lá do controle de acesso tentou intervir e tal, mas então, o que você está dizendo, então a vantagem de você ter um espaço pet dentro do seu empreendimento é evitar essa exposição. Imagina, cara maluco, eu vi a É. imagem, a menina Eu chegando. vendo um golden, a menina passando com um cachorrinho, um shih tzu, um golden estava passeando, escapou da coleira, comeu o shih tzu. Então, E é um você vê. cachorro golden que você fala: "Imagina, nunca vai É fazer isso". dócil, né. É, Então, mas aí que tá um detalhe, é dócil até que ponto? exato. Por isso, igual esse que eu falei do outro exemplo da menina que o cachorro é super dócil, ele atacou e ele a mordedura foi tão severa, teve que amputar o braço da menina. Nossa. Então respondendo aí a quem até se manifestou, a vantagem de ter o espaço pet dentro do empreendimento é que você não vai se expor, porque hoje em dia, não E assim, os tô cachorros, os animais ali do espaço pet, o que que acontece? Como eles convivem entre eles já se conhecem, não tem essa questão de, você já sabe o temperamento daquele outro cachorro, enfim, acaba tendo uma convivência até mais harmônica entre os animais, né, e você já conhece os pets que vão estar convivendo naquele ambiente, né. sim. Então você traz agora os cachorros que você encontra na rua, você não sabe o que você pode encontrar. Exatamente. Olha só, tem aqui o Nivaldo Rosa de Camargo, tá dizendo: "Parabéns, doutora Carolina, pela explanação". É isso mesmo, então tá dando parabéns. E tem uma pergunta aqui do nosso presidente. Nosso presidente ele é amável, né, ele sempre nos prestigia com a audiência, né, e ele participa bastante, é bacana isso. Ele colocou aqui, ó: olha só, é uma pergunta para você. Hã. Como o síndico pode planejar um espaço pet no condomínio? A busca de pet shop na região do condomínio seria uma boa alternativa? É a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, ele vai ter que pegar, fazer uma assembleia, aprovar um espaço dentro do condomínio que ele possa transformar em espaço pet, assim como hoje em dia a gente faz aquelas assembleias para aprovar se vai ter o supermercado, se vai ter Sim, barbearia, se vai ter academia, enfim. Aí vai ter que pegar um espaço do condomínio e aí que a assembleia é soberana, a tá. assembleia vai falar assim: "Olha, naquele espaço ali, naquele raio, a gente vai criar um espaço pet". Pet. E aí vai ter que ter a aprovação, né, dos moradores. Aprovou a construção daquele espaço pet, você cria aquele espaço pet, que hoje em dia tem também empresas que Especializadas, especializadas em criar essas espaço pet. estruturas de espaço pet. Tá. Então, de repente, a ideia seria definir em assembleia, né? Definir a assembleia, até mesmo já cotar empresas que façam isso, verificar qual que é o custo de você terceirizar esse serviço ou você construir uma própria área do condomínio. Então, essa área vai ser do condomínio e vai ser construída pelo condomínio. Fazer um orçamento e ver quanto que fica. Ah, se eu fechar com a sua empresa, eu vou gastar, um exemplo, 10.000.
Se eu for fazer com o condomínio, eu contratar um pedreiro, uma construtora, enfim, fazer um empreiteiro para ir lá e fazer aquela obra, Sim, eu vou gastar 8. Ah, o que que vocês aí a gente então, aí vem a primeira pergunta: vai ser aprovado o espaço pet? sim. Sim. Boa. Se for aprovado, Aí tem as com opções. qual modalidade? Com a empresa A, B ou C, ou vai ser construção própria? E Tá. aí você consegue implementar essa área, que hoje em dia seria essencial, porque você até, se acaso amanhã você decidir vender seu apartamento, vender sua casa, é um plus a mais que você tá, eh Porque de repente a pessoa que tá buscando apartamento não conseguiu, o outro porque não tinha um espaço pet. exato. Pode ser um E isso daí é diferencial. uma outra coisa também que a gente tem que falar. Cara, quando você for comprar um imóvel, você tem que pegar ninguém faz isso, né, nem quando mora faz, quem dirá quando você vai comprar. Mas seria importante as pessoas, eh lerem a convenção do condomínio, entenderem o que aquele condomínio trata sobre o pet, porque às vezes o seu perfil não se enquadra naquele condomínio. E aí você vai viver um inferno astral a sua Putz, é vida, verdade. De né. repente a pessoa não gosta de animal, não gosta de animal. E aí Não, e lá aquele tem. condomínio tem uma série de restrições, série de limitações, uma série de situações que você conhece seu cachorro, você conhece seu gato, você conhece seu Vai animal. dar. Você sabe que você vai ser multado no primeiro momento. Pisou, pupa, uma multa, entendeu? Então, assim, você já sabe que ali você não pode morar, porque não é o seu Não é perfil. o seu perfil. E não é o perfil do seu pet. Então, mas aí é interessante que as pessoas quando escolhe apartamento, não leva em consideração isso, Não. né, porque cada um até outro dia eu comentei com a minha esposa, ela surgiu outro dia, não sei o que aconteceu com ela acordou: "Ah, o que que você acha de morar no apartamento?" Eu falei: "Você tá louca? Nossa, Perdão, você que amor", mora em né. casa é difícil. Então, porque assim, a nossa família não tem perfil pra morar em apartamento. Eu sou barulhento, minha mulher é barulhenta, Nossa, meu fala pai é alto. barulhento, sabe, então a nossa turma é barulhenta. E ainda tem os 2 agregados, né, que é os 2 cachorros, então muda de ideia, hein. Não vou Não morar em tem apartamento não, não tem perfil de morar em não tem apartamento, perfil. só se for um por andar, né, de Hum, 300 mas metros. aí não temos bala na agulha, Ah, mas sonhar não custa não nada. custa nada. Olha só, Silvana Silva diz o seguinte: "Sou de Campinas, estou adorando a entrevista com a doutora Carolina". Obrigado por você estar gostando. Na Obrigada, verdade, Sil. é um bate-papo, né, a gente está aqui para poder Obrigada, Sil. esclarecer justamente a as suas dúvidas. Então você que é internauta, está gostando, assim como a Silvana, participe com a gente, manda pergunta, interage. O meu WhatsApp vive tocando. Só que muitas coisas não dá para falar aqui, né, porque a pessoa já não manda no YouTube, porque é coisa. Mas então, até você que está mandando mensagem no meu WhatsApp, obrigado pela sua participação. Tem coisa que eu não posso falar aqui, né. O assunto é pet shop. O assunto é espaço pet, porque são muitas dúvidas que as pessoas ficam naquela: "Poxa, eu já ouvi colegas dizendo o seguinte: 'Eu não posso morar em apartamento porque eu tenho cachorro'". E não, sabe, e tudo é situação de adaptar, né. É, muita gente acha que não pode ter pet, né, esse que é o problema. E aí, o que que acontece? Quando você fala: "Não, você pode ter", mas vou dar um exemplo para você também. Tem, município que você não pode ter determinados animais em determinadas áreas. Tá. Então, por exemplo, eh eu vou dar um exemplo meu pessoal, eu queria comprar um mini pig, né, que é aquele mini porquinho, a coisa mais Sei, linda do sei. mundo, pelo menos eu acho. E aí, eh Você vai me desculpar, eu acho ele bom na panela. ai, nossa, todo mundo fala isso, meu pai falava assim: "Olha, deixa lá que a hora que chegar no final do ano", Meu, falei: "Não tenho coragem", nossa, é aquela coisinha pequenininha. já pensou? Então, e é o que você falou, às vezes você compra o mini pig também vem falsificado e vira um Vira um porcão. é, E tem zoneamentos em Campinas, que não determinadas pode? áreas que você não pode ter esse tipo de animal, mesmo você tendo espaço, mesmo você morando em casa, mesmo você morando em condomínio. Você não pode ter esse tipo de animal naquele determinado local, por uma questão sanitária, enfim, tem vários porquês, né, você não pode ter aquele Putz, tipo de animal. a gente conversando agora me veio na cabeça, você já me respondeu isso, então não se pode proibir. Não. Eu teve um período aqui em São Paulo, que eu fui de uma administradora, então quem tá assistindo é dessa época vai lembrar. Eu era de uma administradora aqui em São Paulo, e ela administrava um condomínio quase esquina da Consolação com a Paulista. E lá, não sei como já faz bastante tempo, mais talvez mais de 15, quase 20 anos, tinha um apartamento lá que o morador tinha um porco, mas era um porco, imagina, o bicho era grande. Porcão mesmo. É, enorme. E ele era a atração da Avenida Paulista, por quê?
o cara saía com ele pra passear. Então ele metia uma coleira no porco, imagina, um porco enorme. E ele andava lá pela Paulista e fazendo aquele barulho. Pô, saiu na televisão, foi mó. E ainda até algumas pessoas falam, pô, isso aí deve ser bom no final do ano, né? Isso aí sustenta o condomínio inteiro. E daí a gente tá comentando, eu lembrei desse caso. Então, e lá, eh, muita gente não gostava do tal do porco, Sim. Aí tem que ver né? o zoneamento se permite, porque às vezes, por exemplo, a pessoa gosta de animal exótico. E aí é um outro problema também. Porque, por exemplo, como que você vai ter, por exemplo, uma jiboia num apartamento, enfim, tem várias situações, né? Que pode colocar em risco a vida dos outros moradores, dependendo do pet que você está escolhendo, né? E aí, o que que acontece? Isso tudo vai parar no judiciário. Isso tudo escoa no judiciário. E aí tem uma questão ali que você tem que colocar na balança, né, a harmonia entre os moradores, o bem social, porque querendo ou não um condomínio é uma questão de um bem social, né, uma comunidade, e ao mesmo tempo também o bem-estar do pet, Tá. né, o bem-estar do pet e das pessoas ali com quem ele vai viver. E eu me lembro bem, até o nosso presidente colocou aqui, dá-lhe porco, né? Porque ele é palmeirense. Ah, ele gostou E do tópico do porco. adorou. E eu lembro que ele tinha, esse porco, ele tinha um quarto pra ele. Você tinha um Nossa, ambiente, tinha um cômodo inteiro que era o lugar dele. Mas aí tem outro comentário aqui, ó, da Paula Milaré. Parabéns, doutora Carolina, estou amando a entrevista. Obrigado, Paula. obrigada. E tem aqui um outro comentário, olha. Doutora, muitos falam em pet só como cachorro e gato e passarinhos. Mas você acabou de falar. E animais exóticos, como cobras, lagartos? Como o síndico como ele tem que atuar em caso como esse? Imagina que o cara tem uma cobra em casa, né? Que tem uns caras que são meio doidos. Não, não é doido. Cada um gosta, cada um tem um animal, cada um tem o pet que. Mas e aí? O cara tem uma cobra em De sua casa. preferência. Mas então, é isso que eu tô falando, às vezes o Pô, mas daí a animal cobra não vai passear, né? até o porco, se você for considerar, é um animal exótico, né. Sim, sim. Então, assim, é isso que eu tô falando, às vezes, primeira coisa que você tem que ver, falar assim: "Ah, eu quero ter aquele animal". Aí você tem que ver e falar assim: "Olha, será que eu posso ter esse animal neste lugar que eu moro ou que eu quero morar?". Porque às vezes tem uma questão de zoneamento que não permite que você tenha aquele tipo de animal, mesmo que ele for tudo certinho, você comprar num pet shop, você comprar num lugar que seja certo e adequado, que cumpra todos os regulamentos e tudo mais, você tem que ver se você pode ter aquele animal naquele zoneamento, porque às vezes Tá. pode trazer doença, às vezes pode trazer uma série de questões sanitárias que envolve aquele animal, que a gente não pode ter, porque às vezes, por exemplo, aquele animal ele fomenta, outros bichos que fomenta outro, você muda até a questão do ciclo biológico dali daquela região, porque Tá. você não pode ter aquele animal naquele local. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se você pode ter aquele animal naquele local, porque às vezes é uma questão maior do que não poder ter o bicho, mas sim uma questão sanitária, uma Entendi. questão social, envolve inúmeras pessoas. Então, infelizmente, a gente como vive em comunidade, a gente também não tem só o meu, O né, nosso, é né. o nosso, é viver em sociedade, é isso, né. Entendi. Então, você tem que ver se você pode ter aquele animal. E a segunda situação é se aquele animal, ele é adequado para aquele local que você quer Se ele vai inseri-lo. se adaptar no ambiente, né. É, porque o que mais acontece é muita gente que coloca, por exemplo, é um cachorro enorme num apartamento muito pequeno. Não cabe nem o morador, vai É, e isso pôr daí traz um problema para o animal violento. O cachorro fica, super ansioso, estressado. estressado, ou você tem, por exemplo, você quer ter uma cobra, uma jiboia, mas não tem estrutura aquele lugar que você está querendo colocar ela. Então o primeiro ponto é: "Ah, mas eu quero ter". Mas não é assim que funciona, porque você tem que colocar o bem-estar do animal em primeiro lugar também, Tá, porque ele depende de você cem por pra cento, tudo. né. Então primeiro tópico esse, porque senão depois o vizinho liga, que acontece de monte isso também. Denúncia. Ó, papagaio, aves, é o de monte isso. A pessoa tem ave: "Ah, não gosto de ave, o que que eu vou fazer?". Denuncia, e às vezes é ave que tem que ter registro do IBAMA e tudo mais, e aí a pessoa vai lá, vê o IBAMA, vai lá e recolhe o animal, né, por exemplo, Nossa. uma ave. Então é comum inclusive isso. Entendi. Carolina, olha só, é uma pena, mas já estouramos 1 hora de programa, então nós vamos agora para
Já passou? Já passou, rapidinho, né? Caramba! Parece que começou agora, né? Exato. Então, o que que a gente vai fazer agora? Sabe que aqui não é o programa do milhão não, né, mas tem a pergunta do milhão, né, tem Ah, aquela meu Deus do pergunta céu. e a gente deixa a pergunta bombástica para o final, até pra segurar a audiência, entendeu? Sabe aquela: "Não, pera". Nossa. Então ainda tem a pergunta mas daí, o que que eu quero eu vou te fazer a pergunta pra gente poder finalizar, depois eu vou te passar a palavra de novo, então já vou dar uma enrolada para o nosso internauta já buscar papel, caneta, porque daqui a pouco a Carolina vai deixar os contatos dela. Então você que assistiu o programa e tá aí com alguma condição, de repente, de envolvendo pet, e, poxa, eu preciso conversar com a doutora Carolina, né, então daqui a pouco ela vai deixar telefone, e-mail, os contatos. Então, já vai buscando papel e caneta aí, vou passar uma pergunta para ela agora, entendeu? Vai dar tempo de você já ir se preparando. Eu sou da época do papel e caneta. Eu também. Olha, você não viu isso Eu daqui? percebi, exatamente, Ai, igual meu eu. Deus. Mas tem pessoas que já tá naquela de iPad, Não consigo, não enxergo. então, 2. Olha, mas Então assim, daqui a pouco ela vai deixar os contatos, já busca aí papel, caneta, o que for, que ela agora vai responder a pergunta do milhão, né, aquela pergunta que não quer calar, e aí depois ela vai se despedir, vai deixar as considerações finais e os contatos. Então pra gente finalizar, né, o nosso assunto hoje foi pet em condomínios, e falamos bastante sobre problemas, sobre várias situações, mas tá bom, então agora eu quero saber o seguinte: que dica você poderia me dar? Agora eu tô sentado do outro lado, e quero entender o que que eu posso fazer então para poder minimizar esse problema. Que dicas você deixaria para o nosso internauta para minimizar esse problema, sabe? Porque agora eu fiquei preocupado, tô sentado lá do outro lado assistindo o primeiro que você podcast. já sabe que na casa do seu filho, talvez. Nossa, meu, vou ligar para ele daqui a pouco e falar: "Filho, dá um toque pro síndico aí que a coisa tá preta do seu lado". Então, que dica que você daria para o nosso internauta? Evitar não vai evitar, É, mas exato. talvez para Minimizar. minimizar esse problema, porque, poxa, eu acredito que você deve ter um carinho muito especial para os seus animais. Eu Nossa, tenho, é. sabe. Membro da Eu família. e é interessante que os meus 2, né, o pequenininho ele fica dentro de casa, e o grande a gente tem o quintal lá, tal. E é interessante, quando eu chego em casa, o pequenininho, putz, faz uma festa, tá. E eu tenho que descer, porque senão o grande, aí sim ele começa a latir, porque É. ele fala: "Meu, e eu? Você dá atenção só para o nanico e Ex eu fico aqui". exato. Daí eu tenho que descer, só que eu tenho que descer, eu tenho que trocar de roupa, porque se eu descer com a roupa que eu tô, aí suja tudo, que ele pula e pala e até xixi ele É, faz. ele quer dar abraço. É, e quer ir uma lambeção e tal. Enfim, então eu tenho um carinho especial por eles. E agora eu tô morando em condomínio, tô aí assistindo o programa, e quero que você me ajude. Que dica que você pode me dar para eu poder, talvez, minimizar os problemas que eu estou enfrentando, Saber os ou meus que eu direitos, os estou meus deveres. ou que eu estou que eu posso estar incomodando meu vizinho, Sim. e talvez eu nem esteja percebendo, mas o cara não fala comigo por quê? O cara acorda 4 da manhã e meu cachorro late até 10 da noite, É. sabe. Então que dica que você daria para o nosso internauta para ele poder tentar minimizar os possíveis problemas? Eu acho que, assim, a top 1 de tudo aí é aquela questão da gente saber onde a gente tá morando, vendo a convenção, o regimento interno, conhecendo as regras do condomínio que você mora. Então, primeira coisa que você tem que fazer, até mesmo que não só a questão de pet, mas se você tem outras intercorrências, né, no seu dia a dia ali no condomínio, você tem que buscar, em primeira situação, assim, saber quais são as regras do qual é a regra do jogo aqui? A regra do jogo é essa. Tá, Então a primeira situação é você ir lá e buscar saber quais são as regras do condomínio que você reside. tá. A segunda situação é que você não pode deixar a sujeira do seu animal, né, espalhada pelo condomínio. E principalmente a questão da segurança, que foram questões que a gente sempre tem recorrência no escritório, que o síndico liga pra gente e fala: "Carol, olha, e é a questão da sujeira e a questão do nem do latido, mas a questão da segurança. Então você Segurança. tem que sempre pô, eu tô andando com o saquinho, anda com o saquinho, anda com o saquinho, anda com a guia agarrada, pega e seu cachorro necessita de focinheira, coloca a focinheira nele, né. Não deixar o cachorro solto perto ainda de criança, na área comum, sempre deixar o cachorro na guia. E isso daí é uma questão um cuidado que você tem que ter. A questão também da higiene do seu apartamento, a questão da higiene da situação, porque como que você pode também proliferar doenças, né, dentro Tá, do imóvel, não limpando, não cuidando.
né? Isso também é maus tratos, inclusive, né? Então, você sempre manter as vacinas do seu pet também em dia, porque é uma questão sanitária para você, né, minimizar o risco de doenças, né, e proliferação de doenças também causadas, né. Usa a caixa de transporte, às vezes, que é necessário, você vai transportar o seu pet para um lugar ou outro, sabe que ele é agitado, sabe que pode trazer situações de risco, tomar cuidado com isso. Acaso seu pet fazer xixi no elevador, você dá uma limpadinha, que também essa também é clássica. Parece que eles esperam chegar no elevador. Nossa! E o meu já aconteceu várias vezes. Eu tenho nossa, tem que andar com um paninho, né. Sorte que o xixi da minha cachorra é esse daqui, né. Mas, nossa, é um problema. Parece que fala assim: "Ah, É vou aqui. marcar território aqui também". Outros marcaram, né. Boa, é verdade. E também a questão, né, dos latidos, que a gente tem que tomar cuidado sim com os latidos. Por quê? Os latidos, eles atrapalham, tem uma questão também legal em torno disso, que é a questão da lei do silêncio. Então, você, para evitar até outro tipo, multas e outras sanções, você tem que tomar cuidado com isso, né? E não deixe seu animal solto também, né? Que se tira, às vezes a pessoa, ela não anda com coleira no animal e ela desce do elevador Solta ou ela guia. sai com o cachorro pra andar no condomínio com ele e com a guia solta. E às vezes ele pula, às vezes ele pode ser atropelado, enfim, você pode gerar um monte de problemas com isso também. Então essas são questões básicas que a gente tem que se ater, para quê? Para tentar viver numa harmonia, né, evitar problemas e se acaso eles acontecerem, a gente saber qual é a regra do jogo ali, pra gente poder se defender e poder também argumentar ali na situação, né. Maravilha. Olha só, tem um comentário aqui que não tá o nome da pessoa, mas eu adorei só pela chapa aqui, ó, Clube da Picanha. Clube da Picanha Trend. Depois você coloca o seu nome aí que eu gostei da parada aí, Clube da Picanha, uma hora dessa, né, Falar de hora da comida esse horário é janta, sacanagem, e né. diz o seguinte, ó: "Parabéns, doutora Carolina, ótimas explicações. Obrigado você do Clube da Picanha, só avisa como é que faz pra participar aí da A parada". gente quer se credenciar aí Como também. é que faz pra participar desse clube aí? Degustando, né. Nossa, isso Bom, é excelente. exatamente. Bom, é assim, precisamos finalizar o programa, já estamos aqui há quase 1h10. Não que não tenhamos assunto, a gente poderia ficar conversando aqui até, Sim, mas é em respeito ao internauta, né, a gente, acordou aí que o programa previne ele ter 1 hora de programa até para não cansar. sim. A nós não, que a gente vai conversando Nossa, até eu gosto de falar. não, e você percebeu, passou rápido demais, né. Sim. Então, na verdade, já batemos 1h10 de programa e uma conversa saudável, sadia e esclarecendo a sua dúvida, porque, eu entendo que muitas vezes a gente traz o tema aqui, que o assunto não é à toa. A gente vai atrás de informa do que o internauta nos solicita. E já faz tempo que estão pedindo para tratar sobre pet. Por isso, quando a gente conversou e você manifestou essa expertise, falei: "Pô, então tá na hora". Conversamos com a produção e você está aqui. Então, agora para finalizar, já respondeu a pergunta do milhão, quantas dicas, né. Então você vê como que é importante, e tudo situações que você pode, dentro do seu condomínio, até buscar outros proprietários de pet, para poder fazer uma que é uma vivência que tem que ter Tem. mais Que é uma harmonia, né. vivência diária. E eu vejo muitas tretas que poderiam ser resolvidas numa Nossa, boa, e aí nego brigando com o outro e lá no meu chutando. condomínio, cachorro foge sem querer, que lógico que ninguém quer que o cachorro fuja, né, Mas óbvio. acontece. Acontece, a pessoa toma multa. Isso é tão absurdo que não dá, sabe. "Ai, cachorro fugiu, tem que ter cuidado com o seu cachorro", tudo bem, eu entendo, só que assim, não foge toda vez, não foge sempre, fugiu E uma outra, se ele vez. fugiu, não foi permitido. Ele fugiu. É, você já falou: "Fugiu, não joguei, não Exatamente, soltei". exatamente. Bom, então pra gente poder finalizar, te agradeço imensamente a sua atenção, a sua disponibilidade, o seu deslocamento, né, você Ah, veio de Campinas pra cá, então agradecer. E agora é hora de você se despedir, deixar aí, uma mensagem final para o nosso internauta. Aproveita agora seus contatos, porque assim, eu tô assistindo lá de lá e eu quero mais informações, de repente, eu até para buscar o seu escritório para outros assuntos. sim. Você veio aqui falar hoje sobre pet em condomínio, mas na sua apresentação a gente percebeu que você tem outras expertises, então é o momento agora de Lá no deixar escritório tem outras áreas também, né. perfeito, então é deixar seus contatos para que o nosso internauta possa te encontrar, e já estão pedindo aqui para pedir para você voltar. Falei: "Tá bom, vou responder aqui". Ela vai voltar, vamos tratar sobre outros assuntos, mas então, por favor, agora se despeça do nosso público, deixe seus contatos
E já fica o convite para você voltar. Nossa, eu amei participar, nem vi o tempo passar. E, gente, muito obrigada aí pela paciência, por ter nos escutado. Amei ter participado, gostei das perguntas, das participações das pessoas. E é isso, né? Acho que é isso que enriquece a nossa Sim, fala, isso que enriquece a nossa noite, porque é esse diálogo entre nós com os internautas, sem né? dúvida. Isso que é o bacana. E você agora pegou o papel e a caneta? Então, beleza. Ó, entra lá no site www.cosate com 2 T's, tá? Cosate Por com 2 favor, T's. Ela me puxou a orelha no off. Vai Cosate que daí tem. Cosate com 2 T's, Boa. advogados.com.br, ou E você Cosate com Z. e Cosate com Z. Ou você pode entrar também na nossa rede social, que é muito bem trabalhada, que tá lá, não, que é Cosate com 2 T's, advogados, tanto no Instagram quanto no Facebook. E lá já você, tanto no site nosso, quanto no nosso Facebook, quanto no nosso site, você consegue conversar com a gente pelo WhatsApp, já que já cai no link do WhatsApp. Sim. Aí você já consegue agendar uma consulta, você já consegue fazer tudo. E a gente está aqui à disposição para te sanar qualquer dúvida. Caso até o meu Instagram, o meu Facebook é Cosate Carolina. Então, se acaso você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar também. Se ficou alguma dúvida sobre alguma pergunta ou queria saber mais, a gente está aqui. Ou se você tem algum problema também e você queira uma solução aí, uma ajuda, a gente está à disposição. Vai lá tomar um café no escritório, né? Isso que é o legal. Ou senão a gente faz por videoconferência. Hoje em dia até o negócio tá dinâmico pra caramba, né? Maravilha. E até o processo é digital, audiência online, enfim, isso facilita a vida. E Ótimo. vamos que vamos. Fechou. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite. Bom, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Você que nos prestigia toda quinta-feira com a sua audiência. Então, lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, www.orionlift.com.br. Telefone deles 3864-2006. Estamos também com a ProVip, provip.com.br. Telefone 3533-2826. Natzar Serviços, grupo natzar.com.br, telefone deles 2081-5811 e Nova Estratégia Consultoria, @novaestratégia.consultoria, telefone 11-97602-6118. Você que gostou do programa, que tem interesse em sugerir pauta, sugerir convidados, nosso e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência, pelo privilégio de ter você desse lado. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema espetacular. Muito obrigado, grande abraço e até lá. Valeu!